Boa noite à nossa família de Japeri, a todos os nossos irmãos da Legião Espírita Francisco de Assis. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de encontro, mais essa quarta-feira reunidos. Somos muito gratos por essa oportunidade que a instituição nos dá. Gostaria de estar reunido como nós fazíamos há bem pouco tempo atrás, mas na impossibilidade de estarmos juntos fisicamente, ainda nos reunimos virtualmente e somos gratos por isso, pela tecnologia que existe, que nos proporciona esses momentos tão felizes, pelo menos felizes para mim. Momento feliz para mim. Agradeço aos dirigentes da casa, agradeço aos nossos irmãos e espero que muito em breve nós possamos voltar a nos reunir. Hoje, nessa quarta-feira, uma quarta-feira muito especial para todos nós, nós que estamos vivendo aí aqueles dias que antecedem a Páscoa, onde nós relembraremos a figura do nosso divino guia, do nosso divino amigo, no seu sacrifício maior, para que ele pudesse deixar essas lições maravilhosas para toda a humanidade, para que ele pudesse nos dar o testemunho do sacrifício. Jesus, que em momento algum foi um teórico, ele exemplificou todas as virtudes das quais ele nos recomendou, mostrando exatamente o caminho que era necessário para que nós pudéssemos segui-lo. Em outras palavras, parafraseando ele mesmo, num determinado momento ele teria nos dito: quem quiser vir após mim, que carregue a sua própria cruz, nos convidando ao sacrifício, nos convidando à luta, ao bom combate, para que nós consigamos vencermos-nos nas nossas más inclinações, nos nossos vícios morais, para que nós possamos encontrar espaço para cultivarmos nossas virtudes. E falando do mês de março, nós não podemos esquecer o dia que foi instituído internacionalmente. Mais de 100 países param nesse dia exatamente para nós discutirmos sobre esse assunto, sobre essa temática e fazermos as merecidas, as devidas homenagens, que é o Dia Internacional da Mulher. É bem verdade que, como alguns românticos gostam de lembrar, o Dia da Mulher são todos os dias, entretanto, ainda existe a necessidade de nós destinarmos apenas um dia no calendário para nós falarmos sobre esse assunto, tendo em vista tudo que a mulher sofre na sociedade em pleno século XXI, as estatísticas policiais, as estatísticas médicas, os indicadores sociais mostram que ainda é uma data necessária, e digo mais, não apenas é necessária, como ainda é urgente nós falarmos desse assunto. E eu gostaria de lembrar daqueles que se dedicaram suas vidas falando ou defendendo as mulheres, grandes filósofos, pensadores, pessoas que já antecipavam essa temática, e nós não podemos esquecer, nós que somos espíritas, da figura de Hippolyte Léon Denisard Rivaio. O professor Rivaio, que nós conhecemos melhor como Allan Kardec, ele foi um grande personagem na defesa das mulheres. Num artigo publicado no ano de 1866, artigo de sua autoria, na França, na Revista Espírita, ele vai publicar um artigo exatamente saindo em defesa das mulheres, tendo em vista que existia uma realidade que lhe preocupava muito, não apenas na França, mas também nos Estados Unidos. Mas Kardec revela que já 4 casos haviam acontecido na França. As mulheres não era permitida a entrada das mulheres nas graduações, nas universidades. As mulheres em grandes, renomadas universidades, elas eram proibidas de estudar. Entretanto, algumas conseguiram ganhar o direito de frequentarem a universidade. Só que ao término dos cursos, ao término das suas graduações, meados do século XIX, naturalmente, elas não recebiam diploma. E Allan Kardec começa o seu artigo falando que exatamente 4 mulheres já haviam se formado e não haviam recebido o seu diploma na França. Então ele teceu um artigo muito sugestivo em seu título, que diz o seguinte: o título é A Mulher Tem Alma. A mulher tem alma? É uma pergunta. Então, ele escreve esse artigo no ano de 1866, em que Allan Kardec saía em defesa da igualdade entre os sexos. Dizia que ambos somos inteligentes. Kardec defendia a ideia da igualdade, partindo do princípio, inclusive, espiritual, dizendo que o espírito, não existe espírito macho, não existe espírito fêmea, não existe espírito masculino ou espírito feminino. O espírito, ele é neutro nesse sentido, e ao reencarnar, então,
dentro dos seus planejamentos reencarnatórios, que todos nós sabemos que existem, e da complexidade dessa temática, dentro desse planejamento reencarnatório, ele vai reencarnar de acordo com as suas necessidades de crescimento, de aprendizado, tendo a necessidade, o espírito tem a necessidade de experienciar. Ele tem a necessidade de experienciar as duas realidades, no corpo físico, no corpo feminino, tendo em vista que o espírito é neutro nessa realidade. Mas a verdade é que ambos são inteligentes, e se ambos são inteligentes, Kardec questionava exatamente por que ao homem era dado o direito de estudar, de se formar, de possuir diploma, e a mulher não. As mulheres, então, elas eram privadas. Algumas mulheres, 4 para ser mais exato, segundo Allan Kardec, haviam logrado concluir seus estudos na França, mas quando chegaram ao final do curso, não lhes foi entregue um diploma. Então Kardec escreve esse artigo, A Mulher Tem Alma? E eu vou explicar o porquê desse título. É porque teólogos cristãos defendiam a ideia de que as mulheres se perguntavam verdadeiramente se as mulheres tinham ou não alma. Isso porque o homem teria sido uma construção direta de Deus a partir da natureza, e a mulher teria sido algo construído a partir do homem, a partir de uma costela sua dentro da mitologia bíblica. Ela teria sido criada apenas para servi-lo. Então se questionavam, teólogos da Idade Média, teólogos ao longo dos séculos sempre se questionaram dentro das suas discussões infinitas que não levam a lugar nenhum, que distanciam verdadeiramente o homem dos conceitos mais profundos de espiritualidade. Os teólogos então perdiam tempo discutindo se a mulher tem alma, até que num determinado concílio, num determinado momento, cristãos resolveram admitir a alma na mulher, permitindo assim que Maria, mãe de Jesus, e tantas outras personagens pudessem então participar daquele panteão, pudessem então adentrar o céu. Por incrível que pareça, isso foi uma discussão de muitos séculos que existiu na humanidade. E Allan Kardec, então, ele sai em defesa da igualdade. Nós não podemos esquecer que nós estamos no ano de 1866. Só que antes disso, em 37, Allan Kardec já havia escrito a questão 817 do Livro dos Espíritos, em que ele exatamente fala isso, ele fala dessa igualdade. O espírito é neutro. Ao encarnar ou reencarnar, então, o espírito ele vai escolher o sexo de acordo com as suas necessidades para o seu progresso, para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. E os espíritos vão dizer, inclusive, que existe essa necessidade de nós experienciarmos essa realidade de dois pontos de vista, tendo em vista que quando nós reencarnamos num corpo masculino, nós nos submetemos a uma determinada cultura social, a determinados hormônios que determinam determinados padrões de comportamento. O contrário, quando nós reencarnamos num corpo feminino, nós então experienciamos uma nova realidade, além da realidade cultural, determinados hormônios que também nos dão novos padrões de comportamento. E segundo André Luiz, me perdoem, isso foi escrito mais tarde, é necessário que nós experimentemos, passemos pelas duas experiências para que nós possamos crescer espiritualmente, para que nós possamos amadurecer. E aqui eu peço licença para abrir um parênteses. É por isso que nós, espíritas, não alimentamos nenhum tipo de discriminação ou nenhum tipo de preconceito, porque nós sabemos da realidade e da diversidade de condições espirituais que existem. O mais importante é o amor, e existem pessoas que, infelizmente, querem determinar o que é certo e o que é errado na natureza, levando em consideração, então, que o espírito é neutro, o que seria o certo e o errado, sabendo que, ao reencarnarmos, nós passamos por longos processos de planejamento, onde entidades angélicas verdadeiramente participam do nosso planejamento reencarnatório, e nós reencarnaremos e encontraremos na reencarnação tudo aquilo que nós necessitamos de acordo com as nossas necessidades expiatórias, todas as nossas necessidades de progresso. Então nós, espíritas, ou pelo menos deveria ser assim, nós não alimentamos nenhum tipo de discriminação, nenhum tipo de preconceito em relação às diversidades humanas, exatamente porque somos conhecedores da alma, do espírito e da reencarnação. Mas hoje nós estamos falando especificamente da mulher. E quando nós falamos da mulher,
nós temos que nos lembrar de tudo aquilo que cerca, tudo aquilo que está no entorno, tudo isso que envolve essa temática. Nós vamos voltar novamente à Revista Espírita e ao livro A Gênesis, quando Allan Kardec fala, por exemplo, das aristocracias ou das políticas do mundo, da administração das sociedades. Allan Kardec ele vai deixar bem claro que durante milênios, séculos sem fim, nós sempre valorizamos a questão da aristocracia, da força bruta, ou seja, nós sempre valorizamos os mais agressivos, os grandes generais, nós valorizamos as sociedades que possuíam comportamento mais belicoso, e num determinado momento, então, nós progrediríamos de tal forma que nós tenderíamos a ir abandonando essa tendência. E nós mudaríamos a aristocracia ou a política, nós mudaríamos a forma como como o mundo ou como as sociedades elas são administradas, nós lentamente abandonaríamos a aristocracia da força bruta e nós tenderíamos a uma aristocracia intelecto-moral. E lentamente nós observamos isso. E pessoas mais capacitadas, pessoas mais intelectualizadas, pessoas verdadeiramente moralizadas, elas começam a aparecer nas discussões públicas, elas começam a aparecer timidamente nos cenários públicos, mostrando exatamente que nós estamos vivendo um momento de transição planetária, pessoas menos belicosas, pessoas que valorizam a fraternidade, que valorizam a paz, pessoas pacificadas. Nós observamos isso nos seus debates, nas suas linguagens, na forma como se manifestam, enfim. E Allan Kardec ele deixa claro que no cenário em que nós vivemos, é natural que a mulher não tenha o seu espaço respeitado, ou ela não seja respeitada como merece, tendo em vista que quando nós vivemos numa aristocracia da força bruta, a mulher verdadeiramente ela tem que ser secundária. Embora ao longo da história nós tivéssemos algumas mulheres que se destacassem no cenário da aristocracia, no cenário político, foram bem poucas. E a tendência de que outras, e um número muito maior de mulheres, passem a participar dessa realidade a partir do momento em que nós deixamos de valorizar a chamada aristocracia da força bruta e passamos então a valorizar a aristocracia intelectual, a aristocracia moral, ou como Allan Kardec disse que será num futuro, a aristocracia intelecto-moral. Pessoas inteligentes, preparadas e moralizadas. Nós aguardamos por esse momento. Estamos exatamente nesse momento de transição. Então é natural que ao longo da história a mulher ela sempre tivesse sofrido algum tipo de discriminação. Nós temos que lembrar que ao tempo de Jesus, como nos ensina o Espírito Emmanuel, a mulher ela era proibida de andar sozinha na rua, de manifestar-se nas sinagogas, de manifestar-se sem que o seu marido lhe permitisse. Nós vamos encontrar inclusive uma recomendação para que a mulher caminhe 20 passos atrás do homem. A mulher ela não poderia permanecer solteira, por exemplo, ou viúva. Ela imediatamente era conduzida a um novo casamento, inclusive da família original, da família do noivo, do falecido, se fosse possível. Poucas mulheres permaneciam viúvas. Elas eram imediatamente conduzidas a novos casamentos, porque a mulher, em tese, ela não tinha condições de permanecer sozinha, ou ela tinha sempre a necessidade de ter alguém que administrasse a sua vida, que determinasse as regras da sua vida. Ela era obrigada a ter um varão ou um marido. Então nós vivíamos, ao tempo de Jesus, nós tínhamos uma realidade muito difícil para as mulheres. E nós então vamos encontrar Jesus, o libertador. Jesus rompendo exatamente com esses grilhões, rompendo exatamente com esses paradigmas. Nós vamos encontrar Jesus dando atenção às mulheres, caminhando ao lado das mulheres, ouvindo as mulheres, convidando as mulheres para que se manifestem, chocando verdadeiramente a sociedade da época. Em alguns momentos chega a chocar até os seus discípulos. Nós podemos citar diversas mulheres venturosas nas páginas do Evangelho, apesar de toda a discriminação e todo o distanciamento que a mulher era submetida. Nós vamos encontrar, apesar disso tudo, diversas mulheres venturosas, porque sempre existiram ao longo da historiografia planetária, mas ao tempo de Jesus e no local onde Jesus vivia, é natural que essas mulheres tivessem mais dificuldades de se manifestarem.
Nós podemos começar então relembrando a figura de Maria de Magdala. A figura de Maria de Magdala, que segundo Mateus, ela seria possuída por 7 demônios, seria uma mulher que vivia verdadeiramente nos umbrais, nas sombras, seria verdadeiramente uma mulher que era repudiada pelos conservadores, e num determinado momento nós vamos ver um soerguimento moral, nós vamos ver ela verdadeiramente saindo do vale das sombras e da dor e subindo as montanhas da redenção, caminhando ao lado de Jesus e notabilizando-se para a história como aquela que foi verdadeiramente caminhou verdadeiramente ao seu lado em todos os instantes, a partir do momento em que ela se desperta para essa realidade. Talvez tenha sido ela a grande transformação moral nos evangelhos. Nós podemos lembrar a figura de Joana de Cusa, que exatamente na outra extremidade da sociedade, era uma patrícia. Ela era uma mulher da sociedade, era uma mulher de família, vivia exatamente no outro extremo em que vivia Maria de Magdala, e da mesma forma ela vai nos dar lições maravilhosas de fé, de determinação. Ela vai nos dar lições maravilhosas de cuidado, de zelo, e me impressiona muito na história de Joana de Cusa, me impressiona muito a fé dela, que havia se tornado tão robusta, mas tão robusta, que no momento em que ela é convocada a abjurar a figura de Jesus e seus ensinamentos, tendo a vida do seu próprio filho sob risco, ela tinha tanta certeza de que Jesus a aguardava, tanta certeza na imortalidade, ela tinha tanta certeza daquilo que ela vivenciou, que ela se entrega deixando para o seu próprio filho a lição mais firme, a convicção da imortalidade, a lição mais importante que aquela alma podia receber ao longo de toda a sua eternidade. Era dada por sua mãe quando ela se entregava verdadeiramente, estendendo o seu pescoço ao algoz. Essa lição maravilhosa de firmeza moral. Joana de Cusa, essa personagem que, como nos dias de hoje, se fosse nos dias de hoje, nós diríamos que é uma personagem da elite, da High Society. Ela então segue Jesus ao lado dos imundos, dos equivocados, dos publicanos, ao lado daquelas crianças órfãs, daquelas pessoas à orfandade, à enfermidade. Ela então abandona o status ao qual ela pertencia e vai caminhar ao lado de Maria de Magdala. Ela então vai verdadeiramente entregar-se a um outro exemplo de mudança radical de vida, como Jesus proporcionava. Nós podemos lembrar de outras filhas anônimas de Jerusalém, principalmente aquelas que estiveram ao pé da cruz quando nenhum outro homem ousou estar, com exceção de João, que era adolescente, que era jovem. Nós não podemos esquecer que do momento em que Jesus era colocado à cruz, apenas as mulheres não temeram estar ali junto dele. Nós tínhamos a figura de Maria, mãe de Jesus, nós tínhamos a figura de Maria de Magdala, nós tínhamos as mulheres ali junto de Jesus e João. E João estava ali ao pé da cruz. E quando nós falamos dessas mulheres, nós lembramos de Lídia de Filipos, que foi capaz de entregar o seu lar para que o seu lar pudesse se transformar numa igreja. Nós encontramos isso no livro Atos dos Apóstolos. Maria, naturalmente. Nós não podemos esquecer de Maria. Vamos relembrar Allan Kardec, quando ele fala da lei de afinidades. Talvez Maria fosse, daqueles personagens todos que seguiam Jesus, o espírito mais iluminado, porque para que pudesse conduzir Jesus à vida física, como nos dizem que ocorreu com Jesus, Jesus verdadeiramente transitou entre nós. Não teria sido ele um agênere ou uma materialização, como muitos gostam de pensar e nós respeitamos naturalmente. Segundo os Espíritos disseram a Allan Kardec, Jesus verdadeiramente esteve homem, esteve entre nós, fisicamente transitou entre nós e se utilizou de um veículo carnal. E por uma questão de lei de afinidades, que nós sabemos que existe essa necessidade, principalmente quando se trata de reencarnação. Nós vemos isso, por exemplo, no livro Memórias de um Suicida,
É necessário que exista uma afinidade entre o Espírito reencarnante e sua mãe. Então nós começamos a perceber que se Maria foi o vaso escolhido, foi o Espírito escolhido para receber Jesus, para que ele pudesse ter a indumentária carnal, nós imaginamos a dimensão espiritual de Maria, mãe de Jesus. Nós imaginamos a sua grandeza, não à toa Jesus. Jesus a convocava para que ela pudesse ser a chefe de todos os anjos que vinham à terra. Jesus então a convocava, os anjos a convocavam e ela se prontificava dizendo: sou a serva do Senhor, e seja feita em mim conforme a sua vontade. E ela verdadeiramente renunciava o amor maternal, ao vê-lo na cruz, o desespero e a dor que ela sentia, reconhecendo inclusive entre aquelas pessoas que gritavam por Barrabás, muitas daquelas pessoas haviam sido beneficiadas diretamente por Jesus. Imaginemos a dor dessa mãe e a sua renúncia. Nós sabemos através da literatura, também de uma análise do livro Atos dos Apóstolos, mas principalmente na literatura trazida pelos Espíritos, nós sabemos o quanto que ela permaneceu, o quanto que ela peregrinou, o quanto que ela disseminou a sua mensagem ao lado de João, até os últimos instantes de sua vida, momento em que o próprio Cristo teria vindo buscá-la para que ela pudesse sentar-se, como diz a tradição, sentar-se ao seu lado. O que nós entendemos que sentar-se ao lado de Jesus é verdadeiramente recolher as mangas e começar o trabalho para aqueles que sofrem, para os oprimidos, para os deserdados de toda a ordem. Nós não podemos esquecer a figura de Verônica. A tradição passou a chamá-la de Verônica, mas não está assim nos evangelhos. Seria aquela mulher que há 12 anos sofria de um processo hemorrágico. Ela é reconhecida nas páginas de teólogos, de determinados textos, como a mulher hemorrágica ou hemorroíça. Ela sofria de um processo hemorrágico há 12 anos, algo como se fosse uma menstruação que durasse 12 anos, e era natural que ela se encontrasse muito debilitada. Todo o seu patrimônio material havia sido dilapidado por médicos que prometeram curar-lhe e ela não se curava. E ela se encontrava ali, solitária, porque na tradição judaica, as mulheres, quando se encontravam nessa condição, elas eram consideradas impuras, e ela estava há 12 anos nessa condição, então era natural que ela estivesse solitária, às ruas, ao desespero, ao abandono, à dor, à fraqueza, naturalmente. E ela ouve falar de Jesus, que estava naquela região. Ele havia ido àquela região para encontrar a filha de Jairo, e a multidão que o acompanhava, ela vence a multidão, não tendo condições de levantar-se, ela toca as suas vestes e se vê curada. Jesus sente, percebe sair dele uma virtude e pergunta para Pedro: Pedro, alguém me tocou? O que Pedro fica preocupado porque muitos o tocavam, mas ela tocou de uma forma diferente. Ela havia lhe tocado com certeza, com fé. Nós não podemos esquecer a figura da mulher samaritana. A mulher samaritana é uma mulher que eu gosto de lembrar sempre. Num determinado momento, Jesus, ele estava saindo da Judéia para a Galileia, e ele estava saindo estrategicamente porque os fariseus já estavam incomodados com a sua presença, onde ele vira para os seus discípulos e fala que é necessário passar pela Samaria. Os seus discípulos, em princípio, nós imaginamos que eles devem ter ficado assustados, porque os judeus evitavam a região da Samaria. Sempre que um judeu queria sair da Judéia rumo à Galileia, eles pegavam um caminho mais longo. O caminho era tão mais longo que cruzava o Rio Jordão 2 vezes. Mas Jesus, ele pede que passem pela Samaria, porque tinha ele necessidade de passar pela Samaria. Então eles vão. Chegando na Samaria, eles vão ao poço, eles sentam-se, eles reúnem-se na proximidade do poço do patriarca Jacó. E Jesus senta-se próximo ao poço e pede aos seus discípulos que saiam à cata, à busca dos alimentos, para que eles pudessem, então, já que já era próximo do meio-dia, ou como está nos evangelhos, já era próximo da hora sexta, o que é mais ou menos o meio-dia, que é exatamente o meio-dia, os seus discípulos então saem à cata, à busca de alimentos, e Jesus permanece sozinho. Quando ele vê uma mulher se aproximando, carregando um cântaro, naturalmente que ela ia até o poço para buscar água. Quando ela se aproxima do poço, Jesus vai em sua direção e lhe fala: mulher, dai-me de beber. Ela se surpreende e pergunta: como, sendo tu judeu,
pede para mim, que sou mulher e sou samaritana, porque os homens não falavam com as mulheres. E os judeus não falavam com os samaritanos, então existia ali dois motivos para que Jesus não lhe dirigisse a palavra. Ele então responde dizendo: ah, mulher, se tu soubesses quem é que te pede, era tu quem me pediria, e a água que eu tenho para te oferecer é uma água que saciaria a tua sede para sempre. Linda essa passagem. Ela então questiona: será que tu é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? E Jesus continua nesse diálogo maravilhoso, dizendo que quando essa água, aquele que bebe da água que ele oferece, não volta a sentir sede, muito pelo contrário, se converte em fonte viva, jorrando água para descedentar outros que vão cruzar o seu caminho. E essa explanação, esse diálogo se prolonga bastante, e nós iremos encurtá-lo por causa do tempo que já é bastante avançado. Mas num determinado momento, nós temos que fazermos uma reflexão sobre o que significa isso. O que significa aquela mulher na hora sexta, ou em outras palavras, ao meio-dia. O meio-dia que é um horário em que nós não temos sombra, exatamente porque o sol está a pino. Aquela mulher se aproximava de Jesus, exatamente naquele momento, e Jesus lhe oferecia a água, a fonte viva. É o momento em que nós conseguimos vencer as nossas sombras e estamos verdadeiramente capacitados a bebermos dessa água. Estamos capacitados a espalhar, multiplicar essa água. É necessário que nós meditemos. Aquela mulher, então, reconhece em Jesus um profeta, e ela vai, como nós sabemos, ela vai convocar toda a vizinhança, todas as pessoas que ela conhecia em Sicar, na Samaria, para que fossem ouvi-lo. Eram todos samaritanos, e não havia ali nenhum motivo para discriminação ou preconceito, embora os judeus tradicionalmente, curiosamente até os dias de hoje, eles rejeitassem os samaritanos. Meus irmãos, nós sabemos que o Evangelho significa a boa nova. E o Evangelho é uma construção. Ele não se encerra no livro de João, ele não se encerra na obra de Lucas, Atos dos Apóstolos. É uma construção permanente, de forma que muitos outros personagens poderiam compor novos evangelhos ao longo da história, personagens que vieram para nos exemplificar através da mensagem do Cristo, nos exemplificar o amor, o perdão, a caridade até os dias de hoje. Muitos estiveram entre nós, muitas mulheres, Santa Teresinha, Santa Clara, Santa Isabel e tantas outras personagens, mais recentemente Irmã Dulce, outras personagens no meio espírita e tantas outras anônimas, mães. São tantas as mulheres que conduzem almas para que esses personagens possam se libertar, possam vencer em si. São mulheres do Evangelho. Então fica a nossa homenagem a todas as mulheres, porque nós sabemos que, numa frase que li recentemente, metade do mundo é constituído por mulheres e a outra metade por filhos delas. As mulheres possam receber a homenagem e o respeito merecidos, e que não apenas flores, não apenas mensagens parabenizando pelo dia de luta, pelo dia de igualdade, mas que todas possam ter consideração e respeito. Que a paz de Jesus permaneça entre nós, e que Jesus possa fazer morada em nossos corações, em nossos lares, e que assim seja.